uma questão da Unicamp, 2005. A quantia de 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se, letra A divisão for feita em partes diretamente proporcionais aos números 8, 5 e 7. Nós podemos resolver essa questão usando a teoria e também pelo processo prático, como foi ensinado em aulas anteriores. Vamos usar a teoria primeiramente e depois o processo prático. O número 1.280 será quebrado, dividido em 3 partes, x, y e z, diretamente proporcionais aos números 8, 5 e 7. Se é em partes diretamente proporcionais, x vai ser igual a 8 multiplicado por k. O z, que é a segunda parte, o y será igual a 5 vezes k. Agora que é o z, a terceira parte, vai ser 7 vezes k. Então, olha como é diretamente proporcional. A1 é igual a B1 multiplicado por quem? Por K. Sabemos que a soma de x mais y e mais z é igual a 1.280. Vamos substituir o valor de x, que é 8K. Vamos substituir o valor de y, que é 5K. E vamos substituir o valor de z, que é 7K. Igual a 1.280. Somando 8K com mais 7K dá 15. 15 com mais 5 dá 20. 20K igual a 1.280. Este K vai ficar isolado. E o 20 que está multiplicando, operação inversa, multiplicação, divisão. Então, 1.280 dividido por 20. Posso simplificar esse zero. E a metade de 128, né? 128 dividido por 2 daria 60 e 64. Encontramos o valor de x, que é 8 vezes 64. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 6, 48, com 3, 51. O valor de y, 5, vezes a constante, que é 64. 5 vezes o valor de k, que é 64. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. O valor de z seria 7 vezes o valor de k, que é 64. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 6, 42, com 2, 40 e 44. Quando somarmos esses valores, vai dar o 1.280. Então, esse processo aqui seria pela teoria. Vamos resolver pelo processo prático. Resolvendo pelo processo prático. Vou usar o azul. Para encontrar logo o valor de K. Seria 1.280 dividido pela soma dos valores. 8 mais 5 mais 7. K seria 1.280 dividido por 20.
encontramos esse valor de K que vale 64. A primeira parte é 8 vezes 64. 8 vezes 64, já fizemos a conta, deu 512. A segunda parte, 5, é 5 vezes 64. 5 vezes 64, 320. E a terceira parte seria 7 vezes 64. 7 vezes 64 daria 448. Então, resolvemos pela teoria e resolvemos pelo processo prático. É importante que você saiba resolver. Ora, vamos resolver o item B. A quantia de 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais aos números 5, 2 e 10. 1.280 será quebrado em 3 partes, x, y e z. A soma desses 3 valores desconhecidos dá 1.280, em 3 partes inversamente proporcionais aos números 5, 2 e 10. Pela definição, nós vimos que x, como é na razão inversa, então eu vou inverter o número 5. Invertendo o número 5 é 1/5 vezes k. Lembra? O inverso do número 5, essa fração é 5 sobre 1. Então, invertendo-se na razão inversa, fica 1 sobre 5. Como é na razão inversa, então eu vou inverter o número. Nós temos agora que o y, como é na razão inversa, então inverte o número 2. Fica 1 sobre 2, multiplicado por k. O z, o inverso de 10. 1 sobre 10, multiplicado por quem? Por k. Nós temos e sabemos que x mais y mais z, isso é igual a 1.280. Vamos fazer a substituição do y, que é 1/5 multiplicado por k. A substituição de y, que deu a metade, multiplicado por k. E o z seria 1/10 multiplicado por k. Somando esses valores tem que dar 1.280. Nós estamos diante de uma equação do primeiro grau, em que aparece soma de frações com denominadores diferentes. Usando a decomposição em fatores primos vai dar 10. Divide denominador com denominador e multiplica o resultado pelo numerador. 10 dividido para 5 daria 2, 2 vezes 1k, 2k. Mais 10 dividido para 2 daria 5, 5 vezes 1k, 5k. 10 dividido por 10 daria 1, 1 vezes 1k dá 1k. 10 dividido para 1 daria 10, 10 vezes 1.280. Multiplicar por 10 é só acrescentar um zero aqui, daria 12.800. Simplificando o denominador 10, fazendo a soma desses termos semelhante, 2 com mais 5 daria 7, 7 com mais 1 daria 8k, igual a 12.800. Esse 8 que está multiplicando, ele passa dividindo, e aí ficou 12.800 dividido por 8. Fazendo essa divisão, então 128 dividido para 8 deu 16. Como tem os dois zeros, então isso dá 1.600. Encontramos o valor de k. X será igual a 1 sobre 5 multiplicado por k,
que é 1.600. 1.600 dividido por 5. 16 dividido para 5 daria 3. 3 vezes 5, 15. Para 16 sobra 1 abaixo, 0. 10 dividido para 5 daria 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Abaixo, 0. Quando eu abaixei, não dá para dividir 0 no quociente. Então, 1.600 dividido por 5 daria 320. 320 vezes 1, 320. O valor de y seria a metade de 1.600. A metade de 1.600 é 800. O valor de z seria 1/10. 1/10 multiplicado por 1.600. 1.600 dividido por 10 daria 160. 160 vezes 1, 160. Quando somarmos esses três valores, vai dar 1.280. Então, encontramos cada parte. Agora, vamos resolver pelo processo prático. Ainda não tínhamos falado desse processo prático. Então, agora, nós vamos resolver a mesma questão pelo processo prático. Lembra, esse processo prático ele vem da própria definição. Queremos dividir pelo processo prático 1.280 em 3 partes inversamente proporcionais aos números 5, 2 e 10. Então, vamos usar o processo prático. X será igual, na razão inversa, então eu vou inverter esse número, seria 1/5. O y, se é na razão inversa, eu vou inverter, seria metade. E o z seria o inverso de 10, seria 1/10. Cada fração dessa eu vou multiplicar pelo MC, de 5, de 2 e 10. Calculamos, se você calcular esse MMC, vai dar quanto? Vai dar 10. Então, cada fração dessa eu vou multiplicar pelo MMC. Então, fazendo essas multiplicações, 10 dividido para 5 daria 2. 2 vezes 1, 2. 10 dividido para 2 daria 5. 5 vezes 1 daria 5. 10 dividido por 10 daria 1. 1 vezes 1 daria 1. Então, agora, nós vamos usar esses números aqui, ó. Vou trabalhar com esses números. E aí eu vou dividir o 1.280 em partes diretamente proporcionais a esses números. Na questão anterior, na letra A, nós ensinamos como dividir em partes diretamente proporcionais. Então, eu vou pegar o 1.280 e vou dividir em partes diretamente proporcionais a 2, 5 e 1. 1.280 dividido por essa soma que dá 8. Fizemos essa conta, né? Que deu bem aqui, ó. Dá 160, né? 1.280 dividido por 8 daria 160. 160. E aí voltamos à primeira parte. X vai corresponder a 2 vezes o 160. 2 vezes 160. Que daria os 320. O Y será 5 vezes 160. 5 vezes 160. Que daria os 800. E o Z seria 1 vezes 160. 1 vezes 160 dá 160. Está aqui os três valores que são iguais. Ó.
Então eu posso